Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos diante de uma distribuição que tem a reputação de ser um dos sistemas operacionais mais difíceis, porém mais recompensadores, do mundo Linux. Estamos falando do Nixus, especificamente do novo Nixus 25.11 codinome Antuja. Se você é novo no Linux, deve ter ouvido pessoas falando sobre o Nixus. É famoso por fazer as coisas de maneira diferente. Ao contrário do Ubuntu ou Fedora, onde você altera as configurações clicando em botões, o Nixus é construído em torno de um único arquivo de configuração. Você escreve o que deseja que seu computador faça e o sistema se constrói para corresponder perfeitamente às suas instruções. Parece intimidante, eu sei, mas esta atualização, versão 25.11, traz uma enorme quantidade de melhorias fáceis de usar. Atualizações de jogos e novos ambientes de desktop que podem fazer valer a pena a curva de aprendizado. Hoje vamos detalhar tudo nesta versão, desde o novo desktop GNOME 49 até o Cosmic Desktop Experimental e algumas mudanças críticas na forma como a internet funciona neste sistema. Quer você seja um iniciante ou um entusiasta de distros, vamos explicar exatamente o que essas mudanças significam para o seu uso diário. Vamos começar com a fundação. Nixus 25.11 é alimentado pelo kernel Linux 6.12 LTS. Para aqueles que estão começando, o kernel é o programa principal que gerencia o hardware do seu computador. Ele cuida do seu processador, da sua memória e da sua placa gráfica. A parte LTS significa suporte de longo prazo. Isso é crucial no mundo Linux. Temos dois tipos principais de kernels: kernels estáveis que mudam com frequência e kernels LTS que são mantidos por anos. Como muitos usuários gostam de jogos, ter o kernel 6.12 LTS é muito importante. Esta versão inclui os drivers mais recentes e atualizações de compatibilidade para hardware moderno. Se você possui uma placa gráfica mais recente ou um laptop lançado no ano passado, este kernel garante que seu Wi-Fi, Bluetooth e gerenciamento de energia funcionem corretamente. Ao escolher um kernel LTS, os desenvolvedores do Nixus estão priorizando a estabilidade. Eles querem que o sistema seja confiável para você usar todos os dias, sem se preocupar com a possibilidade de uma atualização danificar seu computador. Agora vamos dar uma olhada na interface do usuário. Ao baixar a versão padrão do Nixus 25.11, você será saudado com o GNOME 49. O ambiente de área de trabalho é a parte gráfica do computador. Você interage com suas janelas, seus ícones e seus menus. O GNOME é o desktop mais popular do mundo Linux por um motivo: fica fora do seu caminho. O GNOME 49 continua a refinar a experiência, parecendo incrivelmente rápido. Se você vem do Windows, o layout é um pouco diferente, mas é muito fácil de aprender. Você tem um botão de atividades no canto que mostra todas as janelas e aplicativos abertos. Nesta atualização, a função de busca está mais rápida e as configurações do sistema estão mais organizadas. Para um iniciante, isso é excelente porque você não precisa usar o terminal para alterar as configurações de Wi-Fi ou Bluetooth. A interface gráfica lida com tudo sem problemas. Estamos prestes a entrar nos recursos experimentais realmente interessantes, incluindo o novo Cosmic Desktop e as atualizações de jogos. Mas antes de fazermos isso, se você quiser entender o Linux sem confusão, vá em frente e inscreva-se no canal e certifique-se de tocar o sino de notificação. Nixus 25.11 agora oferece suporte oficial ao ambiente de desktop Cosmic Beta. Cosmic está sendo desenvolvido pela empresa de hardware System 76 e é um grande negócio porque foi construído do zero usando a linguagem de programação Rust. Por que um usuário comum deveria se preocupar com o Rust? Porque torna o software incrivelmente rápido e resistente a falhas. A maioria dos ambientes de desktop que usamos hoje são baseados em códigos muito antigos. Cosmic é uma tecnologia totalmente nova. Possui estilo, o que significa que quando você abre uma janela, ela não flutua sobre outras janelas. Em vez disso, ele se encaixa perfeitamente ao lado deles. Isso permite que você veja tudo de uma vez sem arrastar as janelas. Como o Nixus é frequentemente usado por desenvolvedores e usuários avançados, ter suporte nativo para Cosmic no início de seu desenvolvimento é fantástico. Você pode habilitá-lo em seu arquivo de configuração e estará pronto para testar o futuro dos desktops Linux. Vamos falar sobre segurança. Nixus 25.11 apresenta suporte para FireWall-D. Um firewall é o software que monitora o tráfego de rede que entra e sai do seu computador. Ele bloqueia o acesso não autorizado. Anteriormente, configurar um firewall no Nixus poderia ser um pouco estático e rígido. O FireWall-D é dinâmico. Isso significa que você pode alterar as regras sem reiniciar o serviço de firewall. Por exemplo, se você mudar do seu Wi-Fi doméstico seguro para um Wi-Fi público em uma cafeteria, o FireWall-D poderá lidar com essa transição de maneira muito mais inteligente.
Agora você pode configurar isso facilmente nas configurações do Nixus. Ele adiciona uma camada de segurança de nível profissional ao seu computador pessoal, o que é sempre bom. Para aqueles que fazem dual boot, o que significa que você tem Windows e Linux instalados no mesmo computador. Esta próxima atualização é para você. Nixus agora suporta o gerenciador de inicialização gráfico Refind. Normalmente, quando você inicia um computador Linux, você vê um menu chamado Grub. É apenas texto branco em uma tela preta. Funciona, mas é feio. Refind substitui esse texto por um belo menu gráfico. Ele encontra automaticamente Windows, Linux e qualquer outro sistema operacional que você tenha e os apresenta como ícones legais. Eles também adicionaram suporte ao Secure Boot para o bootloader LAN. Secure Boot é um recurso de segurança em placas-mãe modernas que impede o carregamento de software malicioso antes da inicialização do sistema operacional. No passado, os usuários do Linux muitas vezes tinham que desligar o Secure Boot para que as coisas funcionassem. Agora, com melhor suporte, você pode deixar esses recursos de segurança ativados e o Nixus inicializará perfeitamente. Agora preciso que você preste muita atenção nessa parte, principalmente se você usa uma VPN para trabalho ou privacidade. Há uma alteração significativa nesta versão. Nas versões anteriores do Nixus, o gerenciador de rede vinha pré-instalado com plugins para VPN populares como OpenVPN ou VireGuard. Os desenvolvedores decidiram deixar o sistema mais leve removendo-os. Se precisar de uma VPN, agora você deve informar explicitamente ao sistema para instalar o plugin específico necessário. Você faz isso adicionando o plugin ao seu arquivo de configuração em networking.networkmanager.plugins. Se você não fizer isso, poderá atualizar seu sistema e descobrir que sua VPN simplesmente desaparecerá. Esta é a maneira do Nixus de você obter exatamente o que pede. Mas para um iniciante isso pode ser uma surpresa desagradável. Portanto, verifique seu arquivo de configuração antes de atualizar. Há duas grandes mudanças técnicas acontecendo em segundo plano que você não verá, mas sentirá na performance. Primeiro, a ferramenta usada para atualizar o sistema, chamada Nixus Rebuild, foi totalmente reescrita em Python. Esta é uma boa notícia porque Python é uma linguagem muito madura. Isso significa que quando você atualiza seu sistema, o processo deve ficar mais estável e se algo der errado, a mensagem de erro deverá ser mais fácil de ler e entender. Em segundo lugar, o sistema de inicialização, o primeiro programa executado quando você liga o PC, foi reescrito em Rust. Esta nova ferramenta é chamada Nixus Init. Ao usar o Rust, os desenvolvedores estão garantindo que o processo de inicialização seja seguro para a memória. Ele reduz a chance de travamento do sistema durante a inicialização e acelera o tempo que leva para ir do botão liga/desliga até a área de trabalho. Se você prefere o desktop KDE Plasma ou GNOME, há grandes novidades. O Nixus 25.11 removeu oficialmente todas as versões mais antigas do KDE, especificamente qualquer coisa baseada no Qt5, incluindo o antigo desktop Plasma 5. Os desenvolvedores estão forçando uma migração para o KDE Plasma 6. Este é um movimento positivo. KDE Plasma 6 é o padrão moderno. Tem suporte muito melhor para VLAN, que é o novo protocolo de exibição para Linux. Melhor suporte a vários monitores e lida muito melhor com telas de alta resolução. Se você tiver um arquivo de configuração antigo que solicite especificamente o Plasma 5, a atualização falhará. Você precisa atualizar seu arquivo para solicitar o Plasma 6. É hora de adotar a nova versão. Finalmente, junto com as atualizações do sistema operacional, obtemos a atualização habitual de todos os nossos aplicativos. Nixus 25.11 inclui Synctin 2.0. Esta é uma ferramenta fantástica que permite sincronizar pastas entre dispositivos como telefone e laptop pela rede local sem usar um serviço de nuvem como o Google Drive. É privado, seguro e rápido. Também está incluído o PostgreSQL 17 para aqueles que trabalham com bancos de dados, claro, o conjunto de ferramentas para desenvolvedores. Compiladores como GCC e LVM foram atualizados para suas versões mais recentes, garantindo que qualquer software que você construir seja otimizado. Então essa é a visão geral do Nixus 25.11 Zantuja. A grande questão é: você deveria tentar? Se você é completamente novo no Linux, o Nixus é um desafio. Requer que você aprenda um pouco sobre arquivos de configuração. No entanto, com o polimento do GNOME 49 e a estabilidade do kernel 6.12 LTS, o uso real do sistema é mais suave do que nunca. Se você é um jogador ou um entusiasta que adora a ideia de um sistema inquebrável onde você pode experimentar as configurações e reverter instantaneamente se algo der errado, esta versão é o momento perfeito para começar. A adição do Cosmic e do kernel moderno o torna uma escolha de nível superior para 2025.
Você pode obter as imagens ISO agora mesmo no site oficial do Nixus. Eles oferecem um instalador gráfico para computadores padrão Intel, AMD e para sistemas ARM64. Se você gostou deste vídeo, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal. E se ainda não o fez, inscreva-se. Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo.